Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje eu tô gravando bem cedinho, então pra quem está vendo a filmagem, né, o vídeo, eu tô com a cara até um pouquinho amassada, de quem acabou de acordar, a voz tá um pouquinho rouca, aquela vozinha que tava guardada, né? Mas eu decidi gravar agora porque eu acordei me sentindo bem emotiva, bem sensível. E aí, hoje é dia 12, certo? Sim, dia 12. No caso, ontem foi dia das mães, né? E aí eu passei um diazinho off de redes e tudo mais para estar mesmo presente, né, com as mães da minha família. E foi muito especial, muito gostoso estar entre família, né? Estar com eles. Acho que o domingo, de certa forma, tem essa representação, né, de ser um dia em que nós estamos com os nossos, assim, e eu gosto muito de realmente ter esses momentos e gosto de, tipo, estar presente mesmo, por isso que eu meio que abandono o celular um pouco e fico ali, né, para dar presença realmente. E, e Dia das Mães tem um gosto agridoce para mim, né, no meu caso, mas cada ano por um motivo diferente, assim, ou ao menos com, sei lá, acho que um mix de emoções diferentes, né? Mas, claro, principalmente porque eu não tenho mais a minha mãe, então não é um dia que eu posso passar com ela, né? Assim, fisicamente, claro, porque ela tá presente, assim, na minha mente, né, o dia todo. E acho que dos meus irmãos também. Mas é um dia que, no caso, eu não tenho pra passar com ela. E aí eu passo, então, com a minha irmã, com a minha madrinha, com a minha cunhada, com outras mães que me rodeiam, né? E isso me preenche muito mesmo, né? Claro. Mas fica aquela sensaçãozinha, assim, né? De que falta algo, assim. E aí, esse ano, acho que pela primeira vez, assim, eu não olhei durante o dia de ontem, assim, eu não olhei pro dia como eu estou olhando agora de manhã. Mas agora fazendo um retrocesso, assim, né? E aí também, acho que um adendo importante de falar, eu fiquei aqui, acordei cedo, e aí fiz um café, fiquei ali na sala e fiquei passando o feed do Instagram por um tempo. E aí é lindo de ver assim, né? A quantidade de homenagens para as mães. E aí, por exemplo, né, pessoas que eu sigo, que eu gosto, né, influencers e tudo mais, fazendo para suas mães e tudo mais, mas eu também sigo muitas influencers que são mães, né, youtubers, influencers que são mães, e então ver o Dia das Mães delas. Para algumas é o primeiro Dia das Mães, então, tipo, sabe, super. Enfim, acho que aparentemente eu tenho à minha volta agora, nesse momento, muitas mães que estão sendo mães pela primeira vez, assim, ou ao menos estou consumindo conteúdos assim, né? E aí eu acredito que por conta disso, por conta de ver essas postagens todas, eu fiquei mais mexida, mas aí somou com o fato de estar vendo muitas delas passando, vivendo, né, um primeiro Dia das Mães. E aí não consigo imaginar como é, porque eu ainda não tive essa experiência, mas, ou melhor, não consigo saber, mas consigo imaginar, né, a sensação que é, porque eu sinto um pouco isso, assim, acho que até esse meu lado mais aberto, né, com a minha espiritualidade mais aberta e aflorada, faz com que eu sinta muito a energia, até quando eu vejo vídeos, tipo, quando eu vejo vídeos as pessoas estão chorando, isso já me emociona.
É difícil eu segurar as lágrimas. Eu, como se eu sentisse mesmo, assim, sabe? A energia de quem tava filmando, de quem tava vendo, tava tirando essa foto. E aí eu sinto isso muito latente, e aí eu me emociono muito, geralmente. E aí, então, isso foi o que aconteceu agora de manhã. Só que aí, então, veio esse olhar que eu quis dizer, assim, que eu não tive ontem, né? Que foi de tipo, será que eu também estou começando a sentir uma falta em relação a essa sensação de ser mãe, né? Será que um pouco dessa falta que eu senti ontem também tem relação com essa vontade de ser mãe, que pode ser que esteja crescendo em mim e que eu achava que eu não tinha tanto, sabe? E assim, acho que é até importante dizer que, tipo, o que eu sempre disse e o que eu sempre respondi para as pessoas quando elas me perguntavam sobre querer ser mãe, era que eu não tinha sentido essa vontade ainda, né? Que não tinha vindo ainda essa vontade. Então, automaticamente, acho que não, porque eu acho que eu saberia, né? Se eu sentisse essa vontade tão grande, eu saberia dizer. Mas, eu acho, na verdade, que por N motivos, por vários e vários e vários motivos, eu não me achava pronta para isso e muito por conta de uma insegurança minha mesma. E tem uma coisa que é duas coisas que são até bem difíceis de falar, de verbalizar, mas que são as verdades que ficam no meu coração e na minha mente sobre isso, que são: a primeira é o quanto eu quero ser cuidadosa na decisão de ter uma criança com alguém, né? Assim, de escolher um pai para essa criança. E eu sei que é muito do porquê eu tive o pai que eu tive. Então, assim, de não querer reproduzir isso, né? De querer, de repente, escolher um pai melhor para as crianças, né? E acho que a segunda coisa também que fica latente na minha mente é um pouco do receio de ter um filho e a vida, enfim, né? Me trazer algo num futuro que infelizmente não me possibilite de vê-los crescer, como foi o caso da minha mãe comigo. E aí são duas coisas que são tão latentes que me geram medo. E aí eu percebi que de repente não é nem que não que me falte vontade, sabe? Não é nem que me falte o desejo de ser mãe, porque de forma geral eu gosto e me conecto muito com criança. Eu tenho muito essa facilidade, né? Delas também se conectarem comigo. Mas eu acho que existe muito medo. Muito, muito medo. E aí, assim, acho que um outro ponto importante também de dizer é que o fato de eu não ter minha mãe também faz com que eu tenha medo de certa forma, sentir falta desse suporte que a minha mãe me daria, né? Porque todo mundo que tem a oportunidade, né, de ser mãe e aí tem suas mães por perto e que elas podem apoiar e não somente ali com apoio sobre as coisas, né, o cuidado e tal, que eu sei que isso é importante, mas também acho que muito do apoio do processo, né? De contar um pouco como também foi sua própria experiência, de orientar, de ser apoio, né? E não que eu não tenha pessoas na minha volta, tá? Porque, como eu disse, eu tenho a minha irmã que é mãe, tenho minha cunhada, tenho a minha madrinha, mas eu acho que não tem uma forma de você repor
né, a posição de mãe, né? Acho que por mais que eu possa tentar ter o mesmo com qualquer mãe, eu imagino que ainda assim não tem como eu preencher uma lacuna que seria da minha mãe. Principalmente porque a minha mãe, ela sempre quis ser avó, assim, ela, tipo, sempre pediu muito pro meu irmão, na época que eu já era casado, tipo, ela sempre quis ser vó, ela gostava muito de criança. Então, saber que, tipo, ela poderia viver essa experiência comigo e aí, tipo, sentir que isso possa me fazer falta, né? Me traz, acho que, um medo inconsciente mesmo, né? Talvez de fracasso, sabe? Não sei explicar. Mas, de forma geral, até me desculpa pra quem tá ouvindo, porque tá só ouvindo a minha voz de choro. Perdão. Mas é que. É, eu realmente percebi, assim, o quanto eu tenho medo, né? E aí, como várias outras coisas da vida que eu me percebi com medo, eu eu tenho pensado realmente, tá, do quanto então eu vou deixar esse medo me dominar, sabe? O quanto eu vou então deixar que esse medo seja o norte pra mim, sabe, em relação à maternidade, do tipo, e se lá na frente, quando você perceber que era medo, que era tudo medo, será que você vai. Como é que você vai se sentir assim? Será que você vai estar de fato bem com essa decisão? Porque eu também entendo e também compreendo mulheres que de fato não queiram ser mãe. E eu entendo e tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem. E eu, inclusive, sempre me vi um pouco nessa realidade, nessa parcela de pessoas, do tipo, de repente eu faço parte dessa parcela de pessoas. Mas assim, eu não sei dizer, porque, tipo, eu de fato acho tão bonito, eu tô achando tão bonito, gente. Eu tô acompanhando agora nesse momento, né? Eu tô acompanhando, eu acompanhei, na verdade, o nascimento do Mateu, que. Tipo, a coisinha mais linda, né? É tão fofo. Apesar de eles não terem mostrado tanto ele ainda, né? Mas, ele é a coisa tão fofa, tão lindinha, sério. E, e eu fiquei, tipo assim, enfim, quando todo mundo soube, né, da gravidez ali, eu tava na época acompanhando, né, o Corrida das Blogueiras, tava vendo, assim, sempre, né, tava assistindo, enfim, adoro, então eu tava vendo a temporada assim que saía, eu assistia o episódio e tudo mais. E aí, durante as gravações, ninguém sabia, né, que a Renata tava grávida. E aí, Renata Sante, pra quem não entendeu, é o filho da Renata Sante. E aí, eu vi, então, depois ali, quando ela postou, e aí, enfim, ela é uma princesa, né? A Renata é uma princesa de linda. E como eu tava acompanhando muitos vlogs e muitas coisas, eu tava vendo muito o noivo dela, né, o esposo dela lá com ela, indo levar chocolatinho, indo levar coisas pra ela e aí levava pra equipe inteira, achando ele um fofo, muito atencioso, delicado. E aí foi muito, muito, muito bacana ver e entender depois que ela, né, falou sobre a gravidez, que ele tava de fato sendo presente também por isso, né? Ele estava acompanhando ali de perto ela, pra estar por perto, pra dar suporte a ela, né? E eu achei isso fantástico. E como eu disse, o Matheus é lindinho, lindinho. E eu fico babando toda vez que a Renata posta algo. E, inclusive, foi uma das fotos que eu vi agora de manhã, né? Dela comemorando o primeiro dia das mães. E, enfim, foi lindinho de ver. É... E aí, enfim, também agora tô acompanhando a gestação da Bianca Camargo.
que também recentemente, né, anunciou a gravidez. Bom, tem, claro, né, Baby Bru e Lud, né, que também estamos todos acompanhando, eu imagino, ao menos eu estou acompanhando também todas as fotinhos e coisas que elas postam. E mais recentemente, acho que o que mais eu tô acompanhando, e assim, eu tô amando ver tudo porque eu adoro a Nina Secrets, eu adoro ela, assim, acompanho ela há muito tempo e então eu sabia, né, há quanto tempo ela tava querendo ser mãe. Então acompanhar isso e ver isso acontecer, né, acho que por mais que eu não seja mãe, mas você vê uma mulher que quer tanto, porque a Nina queria tanto, né? E aí você vê isso acontecer, e aí você de fato vê uma pessoa, uma mulher, se transformar em mãe, porque pra mim agora a Nina tem total jeito de mãe. É muito. É muito bonito de ver, né? E a Nina, como ela, enfim, compartilha ali a vida dela, ela tem um reality também, né, com as Santinas e tal. Então, assim, você, sei lá, de certa forma você se sente próximo, né? Você se sente pertencente àquele momento. Então, de fato, a minha alegria por ela quando ela anunciou foi tão genuína quanto, de repente, eu poderia imaginar de alguém próximo, sabe? E, e aí, enfim, tô acompanhando, né? Ela fez agora, acho que na semana passada também, o chá revelação, e aí descobriu que é uma menina. E, enfim, nossa, tipo, tá sendo muito, muito bom poder acompanhar isso com ela. Porque, de fato, tá sendo assim uma. Ah, sei lá, uma sensação de alguém da família que descobre, sabe? Muito gostoso mesmo. Mas, enfim, antes disso, até eu acompanhei, assim, as gestações da Tatá, né? Que eu adoro também. Eu amo, amo ver o Caio e a Bibi, assim, né? Com ela, eu adoro. Acompanhei ali o processo de gestação da Bianca Boca Rosa também, né? E ver as fotos dela com o Gudugo dela. E eu gosto muito de acompanhá-los, assim, né? Nas redes. Quem mais? E acompanhei também o processo da Evelyn Regli, assim, que também teve muitos pontos e muitos problemas para engravidar. Então eu acompanhei um pouco disso, desse momento dela antes, depois quando ela de fato conseguiu engravidar a primeira gestação e depois quando ela anunciou a segunda. Então, também acompanhei e vou e acompanho, né, vejo as coisas. Acompanhei desde o início a Gil Bank, desde quando ela adotou a Titi e depois né, os outros filhos que vieram. E como ela também se tornou mãe, né? E agora é uma mãezona de três, né? E fora o fato também dela ter esse coração, ela e o Bruno, né? Terem esse coração enorme para adotar duas crianças do Malawi, na posição que eles têm, assim, de poder, de fato, né? Aquisitivo de fazer isso e tomar essa iniciativa e trazer as crianças, e, enfim. Isso tudo também eu acompanhei de perto e, tipo, é maravilhoso de ver, né? Lindo de ver. E aí, então, o que eu quero dizer com isso, assim? Todas essas mães à minha volta, algumas têm as suas histórias de superação, outras de fato uma gestação que foi, né, pensada, que foi querida, mas todas elas têm algo em comum também, ou ao menos da forma como eu que acompanho de fora vejo, né? Porque todas elas estão numa relação que tem um parceiro ou parceira, né? No caso da Bru e da Lud, que de fato está ali vivendo a gestação e vivendo a maternidade e paternidade com ela, sabe? E aí isso sei lá, acho que isso também tem ajudado a tirar um pouco desse primeiro medo que eu falei, né? Desse primeiro ponto que eu mencionei sobre esse extremo cuidado e medo que eu tenho de repente, na escolha de um parceiro ou uma parceira para ter uma criança na minha vida.
E aí, eu agora tô lidando internamente com esse medo da segunda coisa que eu falei. Sobre o meu medo de talvez, por algum motivo, não estar aqui e não participar do crescimento da criança. E aí eu tenho lidado com isso muito mais olhando essas pessoas que tiveram complicações e tal nas suas gestações e tudo mais, e olhando para elas agora, né, com as crianças e tal, principalmente a Evelyn. E aí eu pensando, tá, mas e se você viver ao menos essa experiência, ao menos isso, independente do tempo que você tenha, né, aqui nesse plano, mas tudo tem um propósito. Então, ainda assim, você poderia ter um propósito incrível na vida dessa ou dessas crianças, né? E você poderia fazer a diferença de alguma forma para a vida delas. Então, é, tenta pensar menos no tempo que você teria com elas, assim, como um medo mesmo, um pouco irracional, assim, do tempo ser curto. E tenta pensar sobre o tempo que você teria para passar com elas, né? E tudo que você poderia viver em relação a esse tempo. Assim como, de certa forma, eu também penso sobre o tempo que eu tenho com as minhas crianças à minha volta, né? Porque assim, quando você pisca, que você olha, sua sobrinha tá fazendo 20 anos, sabe? Quando você piscou, seus primos têm 20, 19. Crianças que você viu nascer, que você estava com elas ali, acompanhou desde criancinha, pegou no colo, são as que estão indo comigo para vários lugares, bares e fazendo coisas comigo agora. Grandes. E olha a quantidade de coisas que eu tô podendo viver com eles. Então, eu tenho sentido isso muito latente, como vocês podem perceber. Eu não consigo nem falar. Mas assim, tem uma coisa muito, muito boa desse processo, né? De enxergar esses medos e aí de você se perceber um pouco mais. Não é no controle, mas de você se perceber um pouco mais dona desses medos, né? Que é basicamente você saber que são receios e são medos que toda mulher tem, eu acho. Porque você, ao acompanhar elas, né, eu fui percebendo quanto elas também tinham os seus medos e devem ter ainda alguns deles, né? Mas, ao mesmo tempo, como conseguir superá-los traz uma outra versão mulher que é uma que eu não conheço, né? Assim, fisicamente, tipo, eu não vivi, mas que de imaginar e de pensar já me inspira tanto, sabe? Então, eu tenho realmente sentido isso bem mais latente, sabe? Desculpem, tá passando uma ambulância agora, vocês devem estar ouvindo. Mas eu vou tentar continuar sem que isso atrapalhe, tá? Mas é isso, assim, tipo, é legal pensar que, cara, e aí, se você. Qual que é a sensação, de repente, que você quer ter em relação a esse medo, né? Você quer ter a sensação de que lá na frente esse medo ele te dominou tanto que aí você não fez aquilo que você lá, né, lá no fundo, lá dentro você queria ter feito, ou você prefere ter a sensação lá na frente de ter tentado e ter superado esse medo, sabe? E aí, assim, a gente até tava falando ontem, né? Conversando assim com a minha família sobre a questão dos bebês reborns e tal. E é fato de que para muitas mulheres, muitas pessoas, né, que estão optando por bebês reborns, tem algo ali que falta, né? Tem uma vontade de preencher uma falta. E aí algumas delas por conta realmente de não poder ter ou
Por conta disso, por conta de. Muitas vezes eu acho que por conta também desse medo que também vem, eu acho que a todas as mães, que é da própria responsabilidade, da própria carga, né, de responsabilidades e emocional também que uma criança traz, né? E aí eu tava falando sobre isso com algumas pessoas ontem, que eu acho que assim, de alguma forma é compreensível, mas é só muito diferente pra gente, então tá todo mundo falando sobre isso, né? Porque é diferente, e aí surgem muitos julgamentos e tudo mais, mas que eu, pelo menos, tenho tentado não julgar tanto ou não brincar tanto com isso, porque eu realmente acho que acaba sendo ali um reflexo de uma falta, sabe? Então não tem muito o que rir disso, né? Se você parar pra pensar. Mas é até um pouco. E aí eu fiquei pensando só comigo, mas não falei isso ontem pra ninguém, mas eu fiquei pensando comigo assim, o quanto isso também. Assim, a vida, de forma geral, ela pode ser um pouco injusta, né? Mas eu fiquei pensando num sentido assim de, poxa, de repente essas mães, essas mulheres, elas queriam de fato poder viver ali a gestação e ter e tudo mais, só que elas estão encontrando um outro jeito de fazer isso. Ou literalmente brincando, né? Brincando, de certa forma, de boneca e tal, pra, pra nutrir alguma coisa que falta ali, né? Algum espaço, alguma coisa tá faltando ali. E aí pensei sobre então todas as outras histórias que eu conheço também, algumas infelizmente, de mães que de repente foram mães, mas não queriam ou não têm essa vontade. Então, infelizmente, não foram tão dedicadas e tão boas para os filhos quanto talvez poderiam ter sido. E então, como o mundo é maluco, né? Como a vida é meio doida nesse sentido, assim, de você ter pessoas que de repente querem muito e não conseguem, ou não têm oportunidade, ou têm muito medo, e enquanto tem pessoas que têm, por algum fato da vida, né, têm a oportunidade, são mães, mas não têm essa vontade e aí não vivem a maternidade como uma dessas outras pessoas viveriam, sabe? Então é muito louco, assim, pensar sobre isso. Eu fiquei com isso na mente um pouco ontem também. Enfim, acho que por conta de ser Dia das Mães, né, e tudo mais, que eu já vinha tendo isso, eu já estava acompanhando, né, desde que todas essas que eu mencionei, né, falaram sobre as suas gestações, eu tô acompanhando elas, e isso tem sido uma presença na minha vida, mas ontem, por ser Dia das Mães, isso ficou ainda mais em evidência para mim, ficou bem, né, acelerado aqui, e aí eu cheguei nesse momentinho aqui, frágil, de inclusive estar aqui gravando, chorando pra vocês. Primeira vez que eu faço isso aqui. Assim, ao menos no podcast. Mas pra vocês terem uma ideia, vocês verem mesmo o quanto isso está latente, ao mesmo tempo enquanto esse assunto tem sido sensível pra mim, né? É um assunto que é sensível pra mim. E aí e como também, sei lá, quem sabe, né? Eu tô aqui em frente a todos vocês, desconstruindo uma mente que, quem sabe, num futuro eu não venha vir aqui de novo e vocês acompanhem comigo esse processo, né? Quem sabe? Não sei o que a vida me reserva, né? Mas é isso, assim, nesse momento eu tô bem emocionada porque poder acompanhar tudo isso mesmo assim e aí tirar esses monstros do armário, né? Acho que tá sendo um processo bem profundo, que provavelmente falarei com meu psicólogo sobre, mas que também tá sendo bem desafiador, mas importante pra mim, eu imagino, né? Pra, pra Erika dos próximos 5, 10 anos aí, provavelmente esse momento agora aqui é muito importante. Então, por isso também eu faço questão de registrá-lo aqui pra lá na frente voltar e olhar pra ele. Ai, mas é isso, gente. Eu falei.
aleatoriamente aqui. Me desculpem pelo chororô, tá? Me perdoem. Mas, enfim, quero muito que vocês compartilhem aqui comigo como é que foi o Dia das Mães de vocês e me contem aqui se vocês já forem mães, para as mulheres que me ouvem, se vocês já são mães e me contem um pouquinho sobre o processo de vocês. Se vocês se sentirem à vontade, claro, eu vou estar lendo os comentários. E, enfim, comentem aqui pra mim o que vocês acharam do episódio, o que vocês acham também, pensam, né, sobre maternidade. Acho que seria importante a gente trocar um pouco isso. Se vocês têm também alguns desses medos, ou tiveram, né, alguns desses medos que eu sinto. Enfim, vamos trocar, né? Acho muito importante, gosto muito de poder trocar com vocês. E espero voltar numa próxima com uma cara melhor e menos chorosa. Mas pra quem tá só me ouvindo, pelo menos vocês não precisam lidar com essa parte. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Um beijo. Até o próximo episódio.